Nós vamos falar hoje sobre as principais classes de solos na cafeicultura. Mas mais do que a gente falar especificamente sobre o nome e sobre as características dessas classes, eu montei essa aula para a gente pensar sobre manejo, conversar aqui, trocar ideia, justamente sobre algumas considerações sobre manejo, o que nós devemos prestar atenção. Mas antes da gente falar especificamente das classes, nós temos que relembrar algumas coisinhas. Olha, os fatores de formação do solo. Se nós lembrarmos lá do Clorpit, nós vamos ver que o clima, o organismo, material de origem, o relevo e o tempo, eles controlam a diversidade dos solos. Eles vão atuar de forma conjunta, gerando as variedades de solos que eu tenho. E, além disso, é muito importante no processo de mapeamento tradicional e mapeamento digital de solos. Então, quando eu estou espacializando os meus solos, eu reconhecer aqui o Clorpit, que é o clima, organismos, relevo, material de origem, tempo, é importante. Mas quando eu penso em propriedade, em termos locais, eu vou pensar principalmente em relevo e material de origem. Qual rocha que o meu solo é proveniente? Qual relevo que o meu solo está? Isso vai estar muito associado com o manejo, com a minha tomada de decisão. Eu vou conhecer meu solo para melhor eu tomar a decisão. Além disso, eu tenho que lembrar também que o solo, embora seja de um proprietário, o seu uso tem impacto em toda a sociedade. Se eu manejo o meu solo de forma equivocada, eu vou gerar muita erosão. Essa erosão vai gerar sedimentos para o curso d'água. E aí vão ter mais enchentes, por exemplo. Eu vou ter uma menor oferta de água, porque a água vai passar diretamente. Então, eu não vou fornecer para a sociedade o que eu posso fornecer enquanto produtor se eu não tomar cuidado, se eu não cuidar muito bem do meu solo. E aí, nós pensamos no café. Então, o Brasil salta aos olhos, é um país muito grande. Eu conheço ainda muito pouco, pretendo conhecer bem mais do país. Esses lugarzinhos aqui, ó, esses pontinhos, foi um serviço que o professor Sérgio fez, que ele pegou no IBGE todas as cidades que cultivam café e plotou num solo, e plotou no mapa. Olha, nós estamos praticamente em todos os biomas, nós temos o cultivo de café, praticamente em todos os biomas. E olhem a diversidade de solos que nós temos. Observem aqui a diversidade de solos no Brasil, quando eu olho isso juntamente com as classes de solos que eu tenho, com os diferentes solos que eu tenho. Então, eu vou comentar dos principais solos e alguns que eu achei interessante a gente voltar no assunto, que vocês vão ter que ter em mente. Quais são principalmente as limitações desses solos, conforme a gente estudou por aqui. E tem café esparramado para o Brasil todo. E a vida é uma caixinha de surpresa, né? Você pode estar em algum lugar hoje aqui em Muzambinho, amanhã, sei lá, pode surgir uma oportunidade em outro país, em outro ambiente, trabalhar com outros locais, e aí nós temos que pensar em algumas questões para melhor tomar decisão. Então, enquanto técnico, eu tenho que pensar no manejo, tomada de decisão, para eu fazer a melhor escolha. O que eu devo pensar nessa questão? O que eu devo observar nos solos? Então, hoje, montando essa aula, eu fiquei pensando, eu evitei até muitas literaturas para pensar justamente o que nós devemos observar nesses solos, nesse ambiente. Será que fertilidade natural é tão importante atualmente? Será que fertilidade natural é algo que eu tenho que prestar muita atenção? A fertilidade do meu solo, o aspecto químico do meu solo, é talvez o atributo que eu mais possa modificar. Então, hoje nós temos calcário, hoje nós temos depois o processo de fertilização. Eu tenho que aprender, como vocês vão aprender na parte de fertilidade e nutrição, como melhor manejar isso. Mas é um processo que eu consigo manejar essa fertilidade natural.
Mas aí tem outras, olha. Profundidade do meu solo. Vamos pensar nos distintos solos que nós temos. Eu tenho solo de 20 centímetros, de 10 centímetros, solo de 30, 40, 50 metros. Então, será que eu vou ter a mesma condição? A planta, o café, ele vai desenvolver com a mesma habilidade, entre aspas, nesses diferentes solos? E a textura do solo? Eu não consigo manejar a minha profundidade. Eu não consigo manejar a textura do meu solo. A quantidade de areia, silt, argila no meu solo, eu não consigo manejar. Eu consigo manejar o quê? Uma maior quantidade de matéria orgânica. Eu posso fazer um manejo para preservar a matéria orgânica que vai deixar a textura melhor. Que vai deixar a textura melhor, não. Vai deixar o solo melhor estruturado. Eu não modifico a textura, mas a estrutura fica melhor. E o clima da região? Será que eu consigo modificar? Sim. Pensando em chuva, eu tenho o princípio da irrigação, né? Mas qual o percentual que tem disponível a irrigação para eu manejar? Então, o clima é algo que eu tenho que posso manejar no processo de água. Quais são os meus recursos disponíveis? Quais são os meus recursos? Qual a mão de obra técnica que eu tenho? Qual que é a mão de obra na região que eu vou ter? Qual a experiência no cultivo do café? Será que vai ser um bom local para eu fazer esse plantio de café? Isso eu tenho que pensar também. Experiência e manejo conservacionista. Às vezes, a minha experiência está no manejo equivocado. E aí é difícil a gente mudar de ideia. E qual o tamanho, porte do produtor? Eu não posso tratar um grande produtor com diversas propriedades, e geralmente não é nenhum produtor, né? É um conjunto, é um fundo de investimento que tem diversas propriedades, não existe nem a pessoa física produtor, existe uma pessoa jurídica tomando conta de diversas propriedades. Ou eu estou trabalhando com agricultura familiar, com uma terra herdada, ou que a duras penas conseguiu comprar, e quer manejar o café ali, ou quer fazer um café, tem um carinho especial, talvez para fazer um café especial, ou quer trabalhar com café com maior quantidade. Então, isso eu tenho que observar no aspecto de manejo e qual solo que eu vou utilizar ou não, quando eu penso nos solos disponível ali para mim. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Olha, eu preferiria muito mais a gente fazer a nossa aula no campo, conversando, vendo solos, ou até mesmo presencialmente, mas o que a gente tem? O que a gente tem é esse ensino à distância por agora. Espero que logo a gente possa fazer umas práticas, né? Mas, enfim. Então, pensando nisso, eu vou trabalhar aqui com solos semelhantes. Mas, mais do que eu reconhecer os nomes, né? A gente que é pedólogo, a gente adora os nomes de solos, mas mais do que a gente reconhecer os nomes, eu quero que vocês tenham em mente as propriedades, principalmente as limitantes. Neossolo litólico, neossolo regolítico e alguns cambissolos, eles têm o problema de profundidade. São solos pouco desenvolvidos. No início de sua formação, no início de sua gênese. Então, por exemplo, neossolo litólico, cambissolo, neossolo regolítico, eles vão compartilhar entre si e geralmente ocorrem de forma muito parecidas, numa mesma posição da paisagem, ou muito próximo do outro, eles vão compartilhar as suas limitações. Quais são suas principais limitações? Mais do que fertilidade, eu posso, inclusive, ter esses solos muito férteis, com uma fertilidade natural muito elevada, cambissolo, quando eu olho a análise química, eu falo, nossa, que solo mais fértil, mas com limitações grandes, como profundidade e declive. E aí, eu penso, por exemplo, no processo de mecanização. Eu penso na erosão. Eu penso no crescimento da raiz. Será que a raiz consegue crescer muito? Pensem em vocês, um neossolo litólico,
com 20 centímetros e logo aqui embaixo a rocha. Olha, não tem para onde minha raiz crescer. Minha raiz vai sentir vai ter falta d'água, e quando chove muito, ela vai sentir excesso de água ou falta de oxigênio. Será que eu vou poder, por exemplo, mecanizar esse solo? Aí eu já começo a pensar qual o produtor que eu estou trabalhando. Olha essas fotos, essas duas fotos. Olha que bonita essa região de Muzambinho. Aqui tem um café, olha. Logo aqui em cima tem um café. Olha a profundidade desse solo. Tem um granito logo aqui embaixo. E aqui, minha bicicleta tamanho 17, então não é uma bicicleta intermediária, não é uma bicicleta muito grande. Eu tenho aqui 30 centímetros de solo. E olha o declive. E olha o declive que está inserido esse solo, esse declive típico. E nessa região eu tinha logo um neossolo litólico, logo ali eu tinha justamente um cambissolo. Olha a vulnerabilidade no processo de erosão, que é perder material. E aqui eles estão obedecendo bem até os conceitos de conservação do solo. Mas é um solo muito raso, ambientalmente muito frágil, principalmente por estar inserido num relevo muito declivoso. Ah, professor, todo solo declivoso, todo solo raso, assim, vai estar num relevo declivoso? Não. A gente tem que observar. Cada caso é um caso. Estou falando de forma geral. Eu vou ter solos rasos em relevos mais planos e eu vou ter solos profundos em relevos declivosos. Isso é uma generalização, mas vocês, enquanto técnicos, vocês vão ter que carregar um trado, um enxadão, para conhecer, para fazer uma pequena trincheira ali para eu conhecer o meu solo. Não só observando dessa forma, ou observando os barrancos, conforme a gente faz também. Então, olha, um exemplo típico desses neossolos litóricos, sem horizonte B. Olha um cambissolo bem raso. Isso é um cambissolo lá do Instituto Federal. Essa foto que eu tirei, olha. Já tem horizonte B aqui, é um solo de 40 centímetros, chega logo aqui um material de origem, mas um material de origem que a raiz ainda, que eu consigo ainda talvez revolver ele, sulcar esse material de origem, que é aquela rocha meio podre, pode ser que eu consiga fazer um sulco. Se eu estiver plantando em sulco, talvez eu crie uma caixa ali para a raiz do meu café crescer. Aqui eu tenho um neossolo regolítico, logo material de origem, aqui o tal trado, possivelmente aqui vai ter uns 60 centímetros, e aqui, ó, esse horizonte que dá a capacidade para o solo crescer. Aqui eu tenho um cambissolo que tem o horizonte A mais B estreito. A mais B estreito, mas um C profundo. Aqui eu vou ter outros problemas. A gente vai conversar logo sobre isso. Estou jogando os problemas para vocês. Olha o declive dessa foto. Olha o indicativo de solos rasos. O indicativo de solos rasos são essas rochas, esses afloramentos rochosos, que a erosão é tamanha que não dá tempo de formar, solo. Então, é tanta erosão que não deu para formar solo. A rocha fica exposta. Então, o maior declive é esse daí. Olha essa foto. Olha essa situação de um solo plantado, até foi num talude de estrada, né? Mas é como se fosse, né, o solo litólico. Vê se tinha necessidade de plantar esses poucos pés de café nessa situação. Outra questão dos cambissolos, por ter muito silt, nós temos justamente esse encrostamento aqui, olha, forma placa se não tiver vegetação em cima. Então, essa foto foi retirada num solo de areia fina, que tem um comportamento semelhante com silt, vai formando umas camadinhas, que inclusive, olha onde as plantas estão crescendo. As plantas estão crescendo entre um espaço e outro, por aqui. Então, mostrando todas essas fotos, vamos conversar sobre elas. Como eu vou tomar decisão? Então, minhas limitações.
profundidade. Uma das limitações, profundidade e declividade. Pensando em um grande produtor, esse solo não é um bom indicativo, não é bom para um grande produtor, para um produtor de maior porte. O produtor de maior porte, ele pode deixar essas áreas, que nós chamamos de áreas mais marginais, para reserva legal, para reflorestamento, para uma área de APP, para compor uma área de APP. Ou ele tem uma propriedade e precisa de reserva legal, ele pode comprar uma área dessa mais marginal para construir sua reserva legal. O que é reserva legal? É uma parte da propriedade que o produtor deve manter vegetada. Então, para grande produtor, esses solos, não é o solo litólico, não é o solo regolítico, alguns cambissolos a gente conversa logo sobre eles. Mas não solos litólicos, não solos regolíticos, solos aí com menos de 60, 70 centímetros, é muito arriscado eu colocar ali o meu café. E como produtor de maior porte, essas áreas elas podem ser deixadas para outros usos. Mas, se eu estou trabalhando com um pequeno produtor, uma agricultura familiar, esse solo ele pode ser sim manejado. Ele pode ser sim manejado. Como que? Eu posso deixar nessas áreas plantar em sulco, criar uma condição para o sistema radicular crescer ali, fazer uma colheita mais especial para agregar valor no meu café, que aí vocês vão ver em outras disciplinas como fazer isso, pois eu vou utilizar uma mão de obra mais familiar. Eu não vou mecanizar, até porque o declive não possibilita a mecanização nessa situação. Então, quando eu penso em uma agricultura menor, eu posso lançar mão de plantar, sim, nesses solos. Mas, quando eu penso em agricultura mais mecanizada, mais empresarial, eu devo pensar outros usos. Eu posso deixar essa área sem eu ganhar dinheiro, por exemplo? Não. Eu posso fazer turismo rural. Eu posso fazer uma pista de mountain bike lá, por exemplo, passando nessa parte e vegetado. Eu posso deixar para uma área de educação ambiental. Então, vocês, enquanto técnicos, têm que pensar também dentro desse contexto. Será que essas áreas que eu não vou utilizar, eu posso dar outros usos? Posso construir lá chalés nessas áreas e fazer um turismo rural. Igual São Lourenço investe muito nessa parte de turismo rural lá, né? Naqueles cafés especiais. E, em algumas situações do Brasil, esses solos eles podem ter uma fertilidade natural mais alta. E aí é muito bom para a agricultura de pequeno porte. Em algumas situações, desse tipo aqui, de cambissolo, onde o horizonte A mais B ele é estreito, mas o solo é profundo, um grande produtor pode ser bom. Porque se eu manejo esse solo com as curvas de nível, obedecendo todo o sistema conservacionista, esse solo ele pode produzir muito. Então, tem áreas, tem locais no Brasil que estão produzindo bastante em cima de cambissolo. Em Muzambinho, eu vejo alguns produtores, alguns bons produtores com manejos, conseguem tirar deixar o café até bem bonito, porque retém água, viu? Essa parte aqui embaixo, por ter mais silt, ela pode reter um pouquinho mais de água, eu posso fazer o sistema radicular crescer. Então, esse tipo de cambissolo pode ser utilizado por um bom produtor. Mas se o cara é meia boca, faz de qualquer jeito, eu começo a ter muita erosão nesse solo. Se eu não plantei de qualquer forma, se eu não deixei a minha raiz crescer, eu vou ter problemas com esse solo. Então, quando eu tenho solo A mais B estreito e o solo, o C profundo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque é muito fácil desmoronar esse solo. Ele literalmente desmorona.
com uma chuva um pouquinho mais forte, pode levar esse solo, grandes quantidades de solo. Então, se pega uma época que chove muito, esse horizonte C ele desmonta facilmente, ele desfaz facilmente, ele não tem uma boa estrutura. Eu escrevi sobre isso, juntamente com o professor Sérgio, na postagem que eu deixei para vocês sobre isso. Está falando bastante, inclusive tem uma literatura lá para quem quiser saber mais.